Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a variação do preço do dólar. E para conversar com a gente, nós temos a Camila Abdelmalak, economista-chefe da Vedá Investimentos, e o Ricardo Rocha, que é professor de finanças do INSPER. Muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. A variação do dólar afeta a sua vida? A resposta é uma só, sim. De que forma ele nos impacta? Por que é tão volátil? Sobe e desce o tempo todo? Essas são perguntas que serão respondidas agora. E eu começo a nossa conversa pedindo para o Ricardo trazer para a gente uma contextualização histórica de como o dólar se tornou a principal moeda do mundo. Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Um alô para todo o seu público no Brasil e no mundo todo, né? Isso que é legal falar hoje em dia nos veículos de comunicação. Essa é uma história longa, eu vou tentar resumir. Ultimamente até publiquei 3 artigos aí quinzenais tentando explicar um pouco de onde viemos aonde chegamos, né? Então, toda a história da hegemonia da moeda norte-americana, ela tem início, tá? Quando os aliados, no dia D, começam a retomar a Europa que estava na mão dos nazistas. E ao final da vitória na Segunda Guerra, você vai ter uma série de atividades realizadas pelos americanos, principalmente, para retomar a economia europeia, inicialmente, depois a japonesa, e logo que é o vencedor, como dizia Machado de Assis, você entrega as batatas. Então, desde o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos assumem um protagonismo não só na geopolítica, não só na economia, mas também como moeda de referência. Então, o dólar passou a ser a grande referência. Ele, durante muito tempo, do final da guerra até o final dos anos 60, era uma moeda um pouco mais estável, porque você tinha um regime de câmbio fixo, mas questões geopolíticas envolvendo o Oriente Médio fizeram com que o petróleo subisse de preço, o dólar acompanha essa alta, e de lá para cá a gente tem, em todo momento que tem alguma tensão no mundo, uma apreciação, uma depreciação do dólar. Cada vez que o dólar sobe ou desce, ele afeta todas as economias, dado que a economia americana ainda é a mais pujante que nós temos. Então, é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que significa o Fed manter a taxa de juros mais sinais. O Fed é o Banco Central Americano, né? Manter a taxa de juros no padrão atual, mas sinalizar que pode diminuir. E uma coisa que eu acho que a Camila vai explicar melhor do que eu é que, desde o final da Covid, eu acho que o mundo está vivendo uma crise inflacionária e a inflação tem uma resiliência grande. Nós aqui no Brasil, eu como sou uma geração mais velha que vocês, era da época, 30 anos atrás, quando eu casei, de ir com um carrinho de supermercado e encher de lata de óleo um casal sem filhos, porque o óleo de soja ia subir muito mais do que a taxa de juros, né? A gente viveu um pico inflacionário aqui. Mas acho que depois do final da questão da Covid, as empresas sofreram muito no mundo e muitos países injetaram dinheiro. Então, você teve, ao mesmo tempo, um aumento da renda e, terminando a Covid, uma necessidade de repor margens. Então, a gente olha aí pelo que aconteceu, uma coisa que dá para comparar, quem gosta de automóvel, é só pegar o preço de um automóvel hoje, olhar 10 anos atrás, pode até referenciar no câmbio, vai ver quanto que subiu, né? Então, a gente vive um mundo onde tem muita ainda incerteza sobre a retomada da economia, e a gente não pode esquecer que estamos diante de um cenário de guerra na Europa, já conflagrada há 2 anos, que ninguém sabe quando termina. Agora a guerra está dentro da Rússia, é uma coisa assim difícil de imaginar, né? E um conflito no Oriente Médio que deve se ampliar. E você tem o dólar como referência. O que acontece? O dólar é como uma mercadoria. Se os investidores, que a gente chama vulgarmente de mercado, né? O mercado é formado por vários investidores de tamanhos diversos. Se os investidores acreditam numa valorização do dólar, eles compram dólar. O dólar, em relação a uma cesta de moedas globais, se valoriza, essas moedas locais se desvalorizam. Cada vez que a moeda local se desvaloriza, tudo que é referenciado ao câmbio tem impacto na economia. Então, por exemplo, o petróleo acaba afetando todos os derivados, aí vai afetar o combustível de aviação,
aí, enfim, tudo que é relacionado a dívidas dolarizadas, né? Então, acho que hoje as pessoas têm que entender pelo menos esse mecanismo. É bacana a gente ter essa oportunidade de explicar, porque mesmo que eu não possa reagir, mas é importante que eu entenda o que está acontecendo. E, na minha opinião, vamos continuar com essa tensão em relação ao dólar, né? Ele continua como uma grande referência dos investidores. Há um movimento aí de se tentar encontrar uma nova cesta de moedas, mas, por enquanto, toda vez que os Estados Unidos é chamado para resolver um problema, ele vai lá e coloca a sua sétima cavalaria em forma. E isso significa que o dólar continua como referência de moeda, né? E todos nós temos que ficar atento aí às empresas, qual é o momento de se protegerem, proteger seu balanço, existem instrumentos para isso. O investidor, pessoa física, dona de casa, quando é que ele vai fazer uma viagem, como é que ele se programa, e tentar ver como que esse impacto de uma alta do câmbio pode ser mitigada, né? E tem outros fatores, mas eu acho que depois a gente vai continuar a conversa, que são fatores mais ligados à economia brasileira, né? Como disse a Camila há pouco, aí vocês estavam conversando, a economia está aquecida, PIB talvez chegue perto dos 3%, difícil taxa de juro cair, troca no Banco Central, arcabouço fiscal, na minha humilde opinião aqui ainda, muita gente tem dúvidas. Então, você tem um ambiente externo e interno com muitas dúvidas. E o dólar, nesses momentos, passa a ser uma referência, né? Só lembrar para todo mundo, como eu sou um pouquinho mais velho que vocês, que na crise do subprime em 2008, a taxa de juros nos Estados Unidos caiu para zero, né? Para zero. E o Tesouro Americano emitiu dívida a zero de juros, para você ver como que os investidores confiam na moeda norte-americana, né? E olha só, depois de fechar 2023 ali na casa dos R$ 4,85, com uma queda de praticamente 8%, o dólar encerrou já os 3 primeiros meses deste ano com ganhos que o levaram aí a ultrapassar os R$ 5,00. Em 6 meses atingiu a sua maior cotação em quase 2 anos. Você pode fazer uma análise para a gente, Camila, sobre o comportamento da moeda americana de 2023 até agora? Quais os motivos que levaram a essa alta? Legal, a gente precisa separar por etapas essa análise e a gente pode começar olhando para o contexto da economia internacional. Então, o que a gente acompanhou nos Estados Unidos por conta do combate à inflação pós-pandemia, como o professor estava falando há pouco, as principais economias do mundo fizeram diversos estímulos, tanto do lado fiscal com os governos, quanto do lado monetário por meio dos bancos centrais, e isso acabou resultando em inflação. E lá nos Estados Unidos, a inflação atingiu um pico que não era visto há décadas, um patamar de 9,1%. E os Estados Unidos teve que reagir com o tal remédio amargo, que é o processo de elevação de taxa de juros. Então, até 2022, a gente via a taxa de juros nos Estados Unidos num patamar entre 0 e 0,25. E aí, após o final do ciclo de elevação de taxa de juros do ano passado, eles chegaram num patamar entre 5,25 e 5,50. Quando a gente tem uma taxa de juros nesse patamar, que é considerado elevado para o padrão dos Estados Unidos, isso acaba atraindo a atenção dos investidores. A gente tem a economia, que é considerada a economia mais segura do mundo, oferecendo uma rentabilidade atrativa para a dívida dos Estados Unidos. Então, o fluxo de investimentos vai para aquela economia e a gente acompanhou um movimento global de valorização do dólar. Então, não foi só o real que foi penalizado, não só as moedas das economias emergentes, como também de economias desenvolvidas por conta desse movimento de elevação de juros lá nos Estados Unidos. No final do ano passado, no último trimestre, o mercado financeiro ficou bem otimista com a possibilidade do Banco Central dos Estados Unidos já começar a cortar os juros no início desse ano. E aí a gente viu as moedas recuperando valor em relação ao dólar, porque lá no último trimestre do ano passado, a expectativa era de que talvez o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, pudesse cortar os juros 7 vezes agora em 2024. Então, isso acabou despertando aí a atratividade para os ativos de risco, para as economias emergentes,
emergentes, porque a gente ia ter aí esse nível de juros nos Estados Unidos, provavelmente ali mais próximo de 4%, 3,5%. Só que não foi bem isso que aconteceu e o mercado sentiu isso no primeiro trimestre de 2024, quando o Banco Central dos Estados Unidos, por meio do presidente, o Jeremy Powell, começou a dar indicações de que talvez esse corte de juros não viesse tão cedo, a inflação já estava desacelerando e indo para um patamar próximo de 3%, mas quando eles olhavam ali para a inflação, ainda tinha alguns itens que incomodavam e o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o mercado de trabalho bastante aquecido. E aí o mercado corrigiu essa expectativa. Chegou até a pensar que talvez houvesse só um corte de juros nos Estados Unidos nesse ano. E aí isso fez com que o dólar voltasse a apreciar globalmente. O que aconteceu no meio do caminho ali em abril, quando a gente viu o dólar indo para um patamar acima dos R$5, além das questões do lado do cenário internacional, são as questões do lado do cenário doméstico. A gente começou a discutir as questões relacionadas às contas públicas. A gente sabe que esse é um assunto que é muito delicado aqui no nosso país, a relação em relação à condução da política fiscal. E começou a haver revisão em relação ao orçamento de 2024, a meta de zerar o déficit, agora o déficit fiscal não seria mais zerado, eles iam entregar a meta no piso da meta, que é um déficit fiscal de 0,25% do PIB. Muitas dúvidas em relação à recomposição de receita para manter a desoneração de folha de pagamento. Então, quando esse assunto entrou em pauta, acendeu ali o alerta dos investidores e a gente viu o real perdendo força em relação ao dólar. Então foram dois movimentos, o movimento global de apreciação do dólar por conta da sinalização de que os Estados Unidos não ia cortar tanto juros assim e internamente as dúvidas relacionadas à condução das contas públicas. E aí a gente chegou nessa combinação que levou o dólar para o patamar acima dos 5,50. Ricardo, como pano de fundo aí para essa disparada do dólar que a gente vinha discutindo no primeiro bloco, o presidente Lula não poupa críticas à decisão do Banco Central aí de manter as taxas de juros em 10,5% ao ano. Ele já vem há algum tempo pedindo um corte na Selic. Esses ruídos também não são bons para o mercado. Eles acabam refletindo na cotação da moeda? Sim, toda vez que você gera uma incerteza por parte do principal cargo político do Brasil, do presidente da República, que foi eleito, e ele, de alguma maneira, critica a qualidade das decisões do Banco Central, você bota o mercado com uma volatilidade absurda, porque isso significa o quê? Daqui a pouco vai ter gente dizendo que talvez não seja o diretor de política monetária que está lá, que vai ser o presidente do Banco Central, talvez seja alguém. Então, você começa a ter uma discordância. O que é muito interessante, e essa sua pergunta ajuda muito, é mostrar que nós, aqui no Brasil, aprendemos e pagamos um preço muito alto para entender que a coisa mais importante é a estabilidade monetária. Então, se a gente for lembrar da transição Sarney-Collor, Collor recebeu um país com uma inflação absurda. O plano dele deu errado, tomou impeachment, Itamar entrou, a equipe do Fernando Henrique acertou a economia e nós passamos a ter uma estabilidade monetária tão grande, mas ela foi tão gigantesca e percebido pela sociedade que o então candidato FHC, quando ele saiu do Ministério da Fazenda, ele tinha apenas 4% de intenção de votos. E ele ganhou a eleição no primeiro turno. Então, nota que as pessoas percebem. Então, quanto mais você dá munição, de repente a curva de juros vai abrir. Eu vou explicar isso, quer dizer, o mercado negocia expectativa de taxa de juros lá na B3. Quanto maior a incerteza, maior a expectativa que o juro não caia, mas suba. Quando essa curva de juros sobe, ou usando o jargão do mercado, abre, o juro futuro abre, é esse parâmetro que os bancos usam para precificar o crédito. Então, o crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, diria uma economista como a Camila, a propensão marginal a crescer diminui, ou seja, a possibilidade de crescimento diminui. As pessoas financiam menos. Então, eu diria para você, quanto menos se fala, melhor.
Então, qual é o papel do presidente da República? É governar junto com os outros poderes em harmonia. Qual é o papel do Banco Central? Cuidar da questão monetária. Cada presidente tem o seu papel e tem as suas competências, elas não podem ser transferidas, né? Mas eu vou lembrar para vocês que no primeiro mandato do presidente Lula, quando ele iniciou, ele teve que subir a taxa de juros, né? Então recordar é sempre bom, e atingiu lá em maio de 2003 26% a taxa Selic. O presidente do Bacen era o presidente Henrique Meirelles, o vice-presidente da República batia na taxa de juros, e o então presidente da República, que é o mesmo atual, nunca falou nada. Então eu diria que talvez falte alguém para conversar com o Lula, para dizer que cuida do Brasil e da inflação, cuida do Banco Central. O Banco Central está em boas mãos, até para que o próximo presidente possa assumir com uma tranquilidade técnica. Imagina você se as pessoas... Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Uma pessoa da família vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca. Ela é séria, mas você está na mão do melhor especialista. O que não dá é para a família inteira palpitar para o médico na hora da cirurgia. É mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu diria que cada especialista fica na sua cadeira, né? Quanto mais incerteza você gera sobre os investidores, porque essas oportunidades a gente falar para um público selecionado no Brasil inteiro, eu fico muito satisfeito como cidadão, mais do que como alguém que gosta de economia e finanças, para entender que quando a gente fala o mercado se beneficia, o mercado são milhões de pessoas que têm a sua poupança, a sua previdência, os seus investimentos em banco, as suas ações. Então, quanto menos eu gero informação para gerar volatilidade, quanto menos volatilidade, melhor. Já basta aquela volatilidade que eu não consigo controlar, por exemplo, quando ela vem de fora para dentro. Um movimento na taxa americana, uma questão geopolítica, isso eu não controlo, isso eu me adapto. Então, aqui, dado que os fundamentos são razoáveis, talvez o PIB chegue perto de 3, o mercado de trabalho, como a Camila bem explicou, está bem aquecido, eu diria que quanto menos a gente falar, melhor. E tem uma opinião muito que é minha, né, pessoal, não é da escola, é minha. A taxa de juros cair não vai refletir absolutamente nada em crescimento da economia. Então, a gente chegou num ponto que, para a taxa cair, a gente tem que ter uma segurança, uma certeza que o governo está fazendo a sua parte, né? É mais ou menos que hora que você corta o antibiótico? Quando a febre cede, aí você corta o antibiótico. Enquanto a febre estiver lá, você mantém o antibiótico. Eu acho até interessante complementar a fala do professor, e ele pode também depois colocar os comentários dele, que quando o presidente da República ou alguma autoridade do Banco Central faz algum comentário que é um pouco polêmico ou ruidoso, isso acaba impactando no custo da própria dívida do governo, né? O governo ele precisa se endividar para financiar aí alguns gastos, e quando tem aí esse ruído no mercado pela fala do presidente, alguma coisa que não cai bem e que gera incerteza, o custo para o governo se financiar aumenta. Então, o governo também acaba se prejudicando quando faz um comentário inadequado. Pegando esse gancho de vocês... Perfeito. Deixa eu só complementar. Perfeito. Pode falar. Então, veja, é perfeito o que a Camila falou. A dívida pública fica mais cara, o custo de capital das empresas, ou seja, os empréstimos que as empresas tomam para financiar a sua atividade privada ficam mais caros. Isso significa que elas vão repassar na medida que possam nos preços. Repassando nos preços, você ajuda a inflação a não cair. Exatamente. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou essa semana que a avaliação do atual cenário econômico do país exige cautela e que o banco está dependente de dados. Foi assim que ele disse para definir a taxa básica de juros do país. Ele acrescentou ainda que a autoridade monetária está em posição conservadora e de cautela diante de indicações de que a atividade econômica no Brasil está resiliente e mostrando bastante dinamismo. Ou seja, o que ele quis dizer com essa fala, Camila, quem vai determinar o futuro dos juros no Brasil? A inflação. O Banco Central
pontuou na última ata da reunião de política monetária que não hesitará em elevar a taxa de juros se houver necessidade. Então, o Banco Central ele segue o regime de meta de inflação, a meta de inflação é de 3%. Atualmente, a gente tem um IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, rodando num patamar ao redor de 4,3%, 4,5%. E o mercado faz as suas projeções para inflação. Então, a projeção que o Boletim Focus, que reúne o consenso do mercado, tem para o IPCA ao final de 2024 está ao redor de 4,2% e o IPCA projetado para 2025 ao redor de 3,9%. Ambos distante da meta de 3%. Então, é para esse movimento que o Banco Central está olhando, para as revisões para cima nas projeções de inflação semana após semana. E aí entra o dólar, porque a gente está vendo aí um dólar se mantendo num patamar ao redor de 5,50, às vezes um pouco acima. Se a gente tem uma desvalorização do real, isso significa pressão inflacionária. Então, a gente tem esse componente do dólar que influencia essas revisões para cima na expectativa de inflação que o mercado tem e também a condição da atividade econômica que está surpreendendo positivamente. Então, o mercado está revisando para cima a expectativa de PIB para 2024. O mercado de trabalho também está mais aquecido do que se esperava no início do ano. Se a gente tem um mercado de trabalho aquecido, isso significa mais pressão inflacionária. Então, tudo isso está contribuindo para que o Banco Central tenha um discurso mais conservador e o que a gente vê nos preços do mercado financeiro, a precificação que o mercado faz para a taxa de juros ao longo do tempo, é que a Selic encerrará o ano de 2024 num patamar de 11,5%. Atualmente, a taxa Selic está em 10,50% e o que o mercado mostra nos preços é que na reunião de setembro pode haver alguma elevação da taxa de juros. Já o Boletim Focus, que traz o consenso da projeção dos economistas, aponta uma manutenção da taxa de juros em 10,50. Então, tem bastante ruído dentro do mercado, por isso que os investidores estão acompanhando atentamente cada fala de Gabriel Galípolo, Roberto Campos Neto e também do presidente Lula, porque a gente sabe que tem toda a expectativa com essa indicação aí da sucessão do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. A resposta saberemos agora na metade de setembro, quando acontece a próxima reunião. E o Estúdio News... Oi, diga, Ricardo. Que a Camila falou, rapidinho, que é o seguinte, existe uma relação entre a taxa de juro brasileira e o câmbio, e o que gera uma taxa de juro em dólar, que a gente chama aí de cupom cambial, né? Se você tem uma queda da taxa de juro local muito rápida, investidores que estão no Brasil na renda fixa tendem a sair do Brasil. E quando eles saem do Brasil, a taxa de câmbio vai subir. Então, eu digo que o Banco Central, embora não faça política cambial, ele tem dois pedestais do lado que ele olha com muita atenção. Um é o peixe e o outro é o gato. Um é um câmbio, um é a taxa de juros. Se você bobear, ou o gato derruba o aquário ou come o peixe. Então, você tem que ter ali uma sensibilidade que vai além dos modelos matemáticos, para entender que nem sempre uma queda de taxa de juro é positiva no curto prazo. Então, a gente tem que cair o juro na medida que sinta segurança, porque senão o câmbio vai subir e a gente já viu isso lá em Dilma. Então, assim, não é novidade e não está tão distante do tempo. É só pegar as atas do Copom lá na época da Dilma e dar uma leitura e levantar e ver que tem que ter muita tranquilidade nessa decisão da política monetária. Camila, os juros americanos aí estão no maior patamar em mais de 20 anos, como a gente vinha comentando, entre 5,25% e 5,5% ao ano. E havia a expectativa desde o início de 2024 para o momento em que o Banco Central americano fosse iniciar o ciclo de redução dessas taxas. Mas só agora, nos últimos dias, que o Jerome Powell disse que chegou a hora de ajustar a política monetária, o que o mercado interpreta como um sinal claro de que o Fed vai iniciar finalmente aí um corte em suas taxas de juros na próxima reunião? Exatamente, a interpretação do mercado é essa. Na semana passada houve um evento, o simpósio em Jackson Hole, e ele afirmou que a hora chegou para o início da flexibilização da política monetária por lá.
Então, o mercado ele já vinha consolidando esse corte de juros nos Estados Unidos a partir do mês de setembro. Havia dúvida em relação à magnitude do corte, se seria 0,25 ponto percentual, 0,50 ponto percentual. Parece que será 0,25 ponto percentual, que ele vai começar num ritmo um pouco mais comedido. E para o ano de 2024, a expectativa de um ajuste de 1 ponto percentual. Então, as Fed Funds, as taxas de juros nos Estados Unidos, podem encerrar esse ano num patamar entre 4,25 e 4,50. O Jeremy Powell, ele olha ali para o mandato do Banco Central dos Estados Unidos, que é um mandato ligado à inflação e também ao mercado de trabalho, e o que ele ponderou é que os riscos para a inflação diminuíram nos Estados Unidos, enquanto os riscos de piora do mercado de trabalho, eles aumentaram. Então, eles chegaram no momento para promover um corte de juros lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que tem ainda um pouco de incerteza em relação a essa magnitude total do corte de juros, a como a economia irá se comportar. Então, nesse momento, o que os preços do mercado mostram é que o início do corte será no mês de setembro, na magnitude de 0,25 ponto percentual e um ajuste de 1 ponto percentual. Só que a gente vai ter isso de uma maneira um pouco mais clara depois que houver essa decisão, a redação do comunicado da decisão de política monetária, a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve. Então, o mercado ele deve se ajustar ao longo dos próximos meses, isso não está totalmente consolidado, e também no meio do caminho tem a eleição presidencial nos Estados Unidos que pode interferir. É interessante a gente notar que o Banco Central Europeu, ele deu a largada aí entre as economias desenvolvidas nesse processo de flexibilização de política monetária. Eles começaram com um corte bem gradual, mas eles estão focando em comunicar para o mercado que não há um cronograma, eles não estão se comprometendo em toda reunião fazer um ajuste de redução de taxa de juros. Talvez os Estados Unidos possa seguir essa estratégia. A gente vai ter que acompanhar atentamente os próximos passos. Falando de eleição, nós estamos aí há pouco mais de 2 meses das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Nós temos uma disputa extremamente polarizada, cheia de reviravoltas, com atentado a Donald Trump, troca de candidato aí no Partido Democrata com a desistência de Joe Biden e a nomeação recente de Kamala Harris. Quero perguntar para o Ricardo agora como esse momento atual pode interferir no preço do dólar, porque nós sabemos que qualquer movimento ou manifestação ali de algum candidato já mexe com a moeda, Ricardo? O mundo. Eu brinco muito, né? Quando você pega aquela nota de dólar que você tem na carteira, está escrito lá em God We Trust, né? Como Deus não se discute, porque religião não se discute, você começa a pensar Deus como o PIB americano, os arsenais nucleares, os porta-aviões, eles são a polícia do mundo, né? Então, o eleitor vai ficar muito atento a isso. Agora, olha que interessante a tua pergunta, que veio na sequência da explicação da Camila, super didática, como você tem nos Estados Unidos uma economia gigantesca, e tem os problemas também, diferentes dos nossos, pacificado a fala do presidente do Banco Central. Se alguém for criticar, este será o mercado financeiro, ou os investidores, ou a mídia. Mas os presidentes da República não fazem comentários. Por quê? Porque existe uma confiança na condução da política monetária americana, né? Então, você nota que, do ponto de vista de pressão em cima de presidente do Fed, a gente não nota nada. Do lado dos candidatos, eu acho que tem um ponto importante. A gente tem que ponderar qual vai ser a escalada do problema no Oriente Médio. Você notou, recentemente, Israel teve que abrir um outro flanco para se defender em relação um novo ataque que vem do Líbano, e vocês, por exemplo, você pegar o telejornal da Record, vai estar lá dizendo assim, a Força Aérea Israelense atacou posições no Líbano com 100 caças. Você sabe o que são 100 caças? F-15, F alguma coisa, em termos de valor, uma coisa absurda. Então, assim, os americanos, dependendo de como esse conflito se estender ou se intensificar, vão gastar dinheiro. E aí a gente pode ter algum impacto em relação a
questões ligadas à inflação e questão monetária nos Estados Unidos, né? Mas talvez uma vitória republicana, o Trump me dá a impressão do discurso dele, né? Eu aqui não tenho preferências, porque não voto lá, de que vai tentar uma negociação para tentar acalmar um pouco a questão, porque os Estados Unidos estão ajudando em dois flancos muito importantes que consomem muito dinheiro, né? E aí precisa ver o que o eleitor americano pensa sobre isso, né? De qualquer maneira, a gente é bom lembrar para todo mundo que qualquer problema geopolítico leva à elevação do preço do petróleo e leva a questões de caráter monetário. Então, vai ser um ano interessante, mas preocupante, né? Por tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Todos nós acreditávamos que com o fim da pandemia as coisas iriam voltar a uma certa normalidade, mas o fato é que as cadeias produtivas no mundo todo ainda não voltaram, por isso que, como explicou bem a Camila, há resiliência nos preços, não só no Brasil como fora do Brasil. Eu tive recentemente lá nos Estados Unidos visitando meu filho, é impossível comer num restaurante nos Estados Unidos, e eu não estou falando num restaurante de grife, estou falando num restaurante como muitos que nós temos aqui no Brasil. A comida ficou muito cara lá, a alimentação também em casa ficou muito cara, as coisas subiram muito. Então, acho que lá é o termômetro e a eleição vai dar essa questão. É interessante notar que até o momento, pelo que eu acompanhei, nenhum dos candidatos, tanto a Kamala Harris como o Donald Trump, tem evitado. Ninguém fala do Banco Central, ninguém fala de inflação, assim, da questão de criticar a taxa de juros. Os dois sabem que inflação é um problema e que o eleitor americano é muito crítico, mas eu acho que o maior problema deles é como é que eles vão administrar aumento de gastos, porque eles vão ter aumento de gastos, principalmente com investimento nessa questão de defesa, tanto ajudando a Ucrânia como ajudando a Israel, porque se eles se retiram dos conflitos, a situação militar piora muito, né? São dois conflitos importantíssimos acontecendo simultaneamente, né? E aí eu acho que é interessante, então, a gente fazer uma conclusão aqui, né, de como esses eventos interferem no preço do dólar. Então, essa expectativa de que os Estados Unidos vai cortar a taxa de juros gera, então, no mercado financeiro, a expectativa de perda de força do dólar, né? Então, a gente tem aí os Estados Unidos pagando uma remuneração um pouco mais baixa e uma fluidez aí desse capital para as outras economias e para os ativos que são considerados mais arriscados. Então, isso gera uma expectativa de desvalorização do dólar. Então, isso talvez desse aí um fôlego para a nossa taxa de câmbio. Mas lá nos Estados Unidos, eles também têm as questões fiscais, como pontuou o professor. Então, tem muita dúvida em relação ao tamanho do corte de juros lá nos Estados Unidos. O fato é que essa largada do corte de juros pode ajudar bastante aqui no Brasil ao real recuperar o fôlego. Mas a gente também tem os problemas internos para administrar as questões relacionadas à política fiscal e os ruídos políticos. Mas, sem dúvidas, esse corte de juros nos Estados Unidos pode vir num bom momento e acabar contribuindo com a taxa de câmbio por aqui. Não temos mais tempo. Ricardo, quer fazer suas considerações finais também? Quanto que o dólar vai terminar aí cotado agora em 2024? Olha, eu acho que é na faixa aí de 5,50, se não tiver nenhum ruído envolvendo questões políticas no Brasil, e acreditando que o novo presidente do Banco Central vai manter uma política monetária adequada e correta, né? Sem nenhum movimento heterodoxo, aí, como já teve no passado. Acontecendo isso, eu acho que é 5,50. Para cair, aí a gente tem que voltar aqui, conversar de novo com você, com a Camila, avaliando aí ao longo do ano as coisas, e agradecer aqui, e do meu lado foi muito bom participar com vocês duas aí. Eu que agradeço, muito obrigada pela participação de vocês. E como na economia as coisas mudam o tempo todo, vocês voltam então para uma próxima oportunidade. Sem dúvidas, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Camila Abdelmalak, economista-chefe da Vedá Investimentos, e com o Ricardo Rocha, que é professor de finanças do INSPER. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!